Olá, Oi, que prazer revê-lo, Eric. pois é, Claudinha, estamos aqui na batalha, né, no interior. É um pouco mais complicado, mas também tem um lado bom, né? Tem seus prós e seus contras, né? A internet é uma delas, né? Muito ruim aqui. Espero que dê tudo certo, que a internet se mantenha para a gente continuar a nossa conversa, né? Mas, infelizmente, depende de muita coisa, né? Como nós chamamos no interior, teto baixo, né? Chuva forte, temporal, atrapalha a internet. Então, hoje está desse jeito, um dia Sim. chuvoso, um dia nublado, mas acredito que a gente possa conversar aqui e falar um pouco sobre os nossos trabalhos. Então, a gente está fazendo essa primeira transmissão pelo Instagram, mas depois a gente vai editar e mandar pelo YouTube. Aí mesmo que caia, a gente edita e sobe tudo arrumadinho. Pode ficar tranquilo, tá bom? Ok. Bom, então vamos começar. Primeiramente, eu vou me apresentar e depois te apresentar. Eu sou a Cláudia Canivisques, eu sou professora de artes visuais e a minha faixa de estudo é a formação de professores, né? Então, eu gosto muito de pensar como que se forma um professor. E o Eric é amicíssimo, queridíssimo, né? Decano do curso de artes visuais, né? Da UFA de Parintins. E também é um artista que trabalha na cidade diretamente com o Boi Bumbá, o Caprichoso. Né? E aí eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente, Eric. Bom, vai me ajudando aí para ver se o áudio está ok também. Tá Bom, me ótimo. chamo Eric Nakatomi, sou parintinense, moro em Parintins, sou artista visual e atuo como professor aqui no curso de artes visuais, na UFAM, no ICSES, como nós chamamos, o nome do nosso instituto, e também trabalho com questões voltadas à cultura popular. Hoje, mais ligado ao Boi Bumbá Caprichoso, né, no qual sou torcedor, apaixonado, e no momento, até o presente momento, presido o Conselho de Artes, que é o grupo, né, que vai gerir o espetáculo apresentado na Arena do Bombódromo, né? O boi, ele é um grande ritual, né? Ele inicia com uma missa, né? Uma festa que iniciou cristã, aqui em Parintins, no caso, e que depois ela vai ganhando um corpo no decorrer até o último final de semana de junho, né, que também foi outra mudança. Esse ano, como por questões da pandemia, né, o ritual todo, então, foi transformado. Ninguém tem noção de como vai ser, como é que isso vai acontecer. Né? Então, atuo dentro da universidade trabalhando com a parte de teoria da arte, né, com disciplinas de história da arte, mas, obviamente, estar numa universidade no meio da floresta amazônica acaba sendo um grande laboratório, então você não lida apenas com história e teoria da arte. Você debate outras questões que têm a ver com políticas públicas, políticas culturais, com a vivência disso dentro do que é fazer artes visuais numa universidade pública, no meio da floresta amazônica, longe dos grandes centros e desse isolamento urbano do Brasil, que existem um lado muito ruim aí de concentrar exposições, galerias, espaços em uma parte do Brasil, né? A gente sente esse impacto de maneira assim, muito forte e, ao mesmo tempo, de trazer um outro olhar para a produção artística, né? Considerar outras ferramentas, outras linguagens, outros fenômenos como produção artística, que no caso o boi, a pastorinha, as manifestações de rua, e aqui eu gostaria de colocar de rua, de terreiro e de quintal também, né, de comunidade. Então a gente acaba tendo que dialogar com outras vertentes que tem um lado assim, super maravilhoso, super interessante. E resumindo, no caso, esse sou eu, né? Eu tenho mestrado em teoria e história da arte, né? Mestrado em artes visuais pela Universidade Federal da Bahia, mas a minha formação toda é na universidade que eu atuo, Universidade Federal do Amazonas. Tá.
Mas assim, o que chama mais atenção dos seus alunos, principalmente, né, que eu tive bastante contato, é que você acaba sendo um ídolo, né? Um ídolo ou um ícone do parintinense que deu certo, né? Do artista que deu certo. Então, aquele sonho de menino que se torna, né, um adulto e que se torna um artista e que se torna um professor de artes, né? Que se torna uma referência para sua cidade. Você se entende como essa referência? Olha, eu tive que me entender, como diz o caboclo aqui, na marra, né? Porque a comunidade te engole. E aí as pessoas te cobram, tem uma responsabilidade muito chata mesmo. Hoje eu considero muito mais pesado do que algo bom, né? Existe uma satisfação pessoal, é algo legal, interessante, mas é pesado no sentido de uma cobrança, no sentido de que as pessoas te enxergam como uma figura pública, tal como um vereador, um prefeito. Então existe cobrança, existe uma responsabilidade. E aí, está acontecendo isso na cidade, o que você vai fazer? O que você vai cortar árvores? O que você vai fazer? Né? Houve casos de denúncia de pedofilia, o que você vai fazer? Então tem uma cobrança gigantesca. Mas até o fato, assim, eu particularmente não gosto dessa coisa do exemplo, do exemplar, né? É pesado, é uma cobrança. Mas, assim, é satisfatório, sim. Existe uma situação, assim, um lado muito bom, que é o lado da esperança, né? Porque, de fato, eu venho de uma família pobre, muito pobre, mas também, por outro lado, com algumas situações que eu acho que me ajudaram muito nesse processo. E me ajudaram, assim, levando em consideração tudo isso, né? De que é morar na Amazônia, no interior da Amazônia, num sistema capitalista muito pesado, de uma cultura que acabou banalizando algumas questões de discussão e que, de alguma maneira, me ajudaram ou me possibilitaram, né? Então, por exemplo, o fato de haver uma ascensão na minha vida pessoal acaba mostrando também um pouco para a nossa comunidade aqui que a gente consegue vencer, sim, né? Algumas situações assim muito pesadas. Não considero isso, ai, que legal, que bacana, porque foi muito ferrado. Então, assim, queria muito que as pessoas tivessem acesso de uma maneira mais, eu não vou dizer justa, porque eu acredito que a minha história traz muito de justiça, mas, assim, de uma maneira mais branda, né? Eu não desejo que as pessoas passem, por exemplo, eu passei dias de fome, passei humilhação, né? Tem umas coisas, assim, que eu não gostaria que ninguém passasse, mas, por outro lado, eu consegui chegar nos lugares onde eu queria chegar sem precisar buscar outros caminhos. E aqui eu falo, por exemplo, de puxação de saco, porque existe no interior da Amazônia essa coisa muito de uma política de coronelismo, onde você tem que ser apadrinhado por determinada pessoa para chegar em determinados lugares. Você, para ter acesso a determinadas bolsas, você tem que ter uma ligação a determinado partido ou a determinada família. Isso não aconteceu comigo. Eu tive que me rebolar para conseguir as coisas. Então, nesse sentido, eu acredito assim que eu acho importante falar para as pessoas o quanto ainda é importante estudar, batalhar, crescer. Quando eu falo esse ainda, né, eu não estou considerando a minha opinião. Eu estou considerando tudo aquilo que a gente vem passando, né, no sentido de que parece que a cada dia tudo que nos foi ensinado pelos nossos pais, pelas pessoas assim mais sábias das nossas famílias, parece que é ao contrário, né? O bonito é matar, o bonito é ganhar na porrada, no grito, e infelizmente as coisas ficaram de uma maneira muito complicada como é hoje. Mas eu acredito na educação, acredito na arte. As duas assim são caminhos transformadores e as duas juntas foram assim fundamentais para mim nesse processo de olhar a vida de uma maneira diferente e a partir desse olhar a vida de uma maneira real, pé no chão, crucial, complicada, mas de entender também que existem outros caminhos. Isso para mim assim foi muito, muito, muito importante, né?
muito grande. Agora, tem muita coisa para a gente conversar e discutir, né? Porque eu vejo também a visão dos nossos alunos assim de uma maneira muito romântica, ao ponto de querer ver, a gente tem que considerar algumas coisas, né? Parintins, né? As pessoas que têm a minha idade, que são da mesma geração que eu, tem uma rádio católica, tem uma rádio privada, hoje tem outras rádios, né? Tem uma TV católica, uma TV evangélica e a Globo e a SBT. Então você vai ter, para além da escola, né, aqueles outros mecanismos que se tem, né, como a catequese, como as associações, como o BOI e essa situação que eu falei aqui de comunicação. Você tem uma biblioteca legal, média. Então, não peguei, por exemplo, a UFAM, a UEA, como hoje tem. Então, é um pouco delicado de se entender, né, isso. Então, quando você tem essa mentalidade, que você assiste esses filmes de historinhas norte-americanas, né, do intercâmbio, disso, daquilo, você romantiza muito. E para mim não foi assim, doce, legal, fofinho, apoiado, né? Para eu sair de Parintins para estudar foi assim um grande sofrimento, né? Um grande sofrimento de você sair com essa intenção de chegar lá e dizer, olha, não é nada disso, vamos se lascar, você vai morar aqui, você vai passar por isso aqui, você vai ter apoio de amigos sim, mas você vai ter noites de fome, você vai ter que atravessar momentos em que lazer, diversão vai virar luxo, e é muito doloroso passar por isso, né? E às vezes as pessoas não querem passar por isso, né? É difícil, ninguém quer mesmo, mas assim, os eventos que eu fui foi muito na base da maluquice, né? Tem uma motinha em Parintins, vende, porque eu vou para o primeiro encontro que eu quero participar. Foi uma escolha. Tem uma bicicleta, vende, que eu quero comprar as passagens. Como o que tu vai comer, o que tu vai beber? Não sei, nós fomos em três, um grupo de três colegas, e pra gente é muito mais caro, né? Você sabe, você já morou aqui, você sabe que morar no Nordeste para São Paulo é uma coisa, morar em Parintins, você tem que ter dinheiro para pagar a sua lancha, para ir até Manaus, o seu barco, o avião. O avião é um absurdo, R$ 700 para sair do interior para a capital, dependendo da data. E de lá pagar 2, 3, 4, 5 mil reais para você participar de um evento. Então, assim, o evento é aquela escolha anual que você tem que dizer, esse aqui é o que eu vou participar, né? Então, acaba, assim, geograficamente, nos tirando um pouco dessa realidade, né? Existe um privilégio geográfico de ser a Amazônia, o convívio com toda essa beleza que nós temos, né? Mas também existe um desprivilégio aí dentro dessa ideia capitalista, né? Que é justa a partir do ponto de vista comercial. Somente porque eu acho injusto alguém pegar um ônibus e chegar num determinado evento e conseguir fazer aquele evento a 1.000, 1.500 e eu ter que pagar quase que R$ 6.000, ou seja, o ano inteiro aí parcelado no cartão para participar dos Confaebs, para participar das ANPAPs e de qualquer outro tipo de evento, né? Então há um desafio muito grande. E lidar com isso em sala de aula é muito maior. Por quê? Porque você vai ver que nem tudo que você fala, às vezes o acadêmico acredita. Por que ele não acredita? Porque existe uma realidade de galeria, existe uma realidade de uma vivência artística. Dentro dessa lógica, eu falo de uma lógica da perspectiva da arte contemporânea, da arte moderna. Por que eu estou falando de arte moderna? Porque às vezes eu penso assim, meu Deus, será que está muita coisa assim? O moderno já chegou a acontecer aqui com essa mentalidade dentro das artes? Porque aqui ainda tem um olhar muito romântico sobre as artes, né? E aí, quando você lidar com esse tipo de situação, você vai ver que as perguntas que acontecem aqui, numa sala de aula no interior do Amazonas, às vezes seria motivo de piada em qualquer um outro espaço. Mas qual o motivo desse, quando eu digo motivo de piada? A vivência, né? Nós temos uma falsa ideia de Parintins, terra da cultura. Sim, terra da cultura. Terra do boi bumbá. Sim, terra do boi bumbá. Terra das artes. Epa, calma, não é bem assim, né?
Nós temos assim um espaço muito legal que é o Liceu, né? E o Liceu ele organiza alguns espaços para serem galerias e algumas salas de reuniões. No entanto, a cidade em si ela não discute, ela não fala, ela acaba não comentando e não vivendo um pouco dessa discussão. Quando eu falo dessa discussão aqui, eu também estou falando de uma realidade que toda hora eu estou repetindo, inclusive, né? O que é fazer arte, que ensino das artes no interior da Amazônia, né? Porque a realidade acaba sendo muito, muito parecida. E aí você percebe, por exemplo, que as coisas começam a cair, às vezes, no descrédito pela falta da vivência. Né? Então você tem hoje bibliotecas que te apoiam, a internet é um milagre, eu estar conversando aqui contigo ainda não ter caído, né? Porque o céu ficou escuro, já sabe que a internet vai ser péssima, né? E se você não for na UFAM, ou em alguns espaços que tem internet, acaba se complicando muito. Então, assim, é difícil. Existem discussões assim que já foram, a gente acredita que já foram superadas no Brasil, mas que muitas partes assim aqui, né, é um pouco complicado. Você ainda lidar com pisar em ovos, com uma delicadeza em sala de aula, para se debater a produção artística. Até pelo fato de ser uma cidade pequena, você tem que ter cuidado até com seus exemplos, né? Porque você pode ser interpretado de, olha, o professor estava julgando o seu trabalho, né? A cidade é pequena, 114 mil habitantes, então tem essa relação um pouco que às vezes é vista, inclusive, com pessoalidade. Mas para você veio para Manaus para estudar, e aí você ficou aqui e se debruçou. Você continuou tendo uma... Quando que começa a tua relação com o Boi Caprichoso, além de ser o torcedor? Já começa na universidade? A relação com o Boi Caprichoso, ela vem assim... Parece essa coisa clichê mesmo, estereotipada, mas é a minha história, né? A minha família paterna, né, são de japoneses da Segunda Guerra Mundial que vieram para a Amazônia, né? E a minha família materna é uma família tradicional do interior do Amazonas, né? Do Paraná, do Espírito Santo do Meio, ou seja, uma comunidade ribeirinha que veio para a cidade trazer seus filhos, na geração da minha mãe, das minhas tias, para estudar na cidade. E aí o que aconteceu? Nessa vinda, meus pais se encontraram, né? Nasci num momento econômico complicado no Brasil. Estou falando Collor, estou falando fim da década de 80, início da década de 90. E existiu uma primeira leva de japoneses que voltaram, né? Os seus pais vieram do Japão para o Brasil e os japoneses começaram a voltar do Japão do Brasil para o Japão, para viver um outro ciclo econômico, que na verdade, se nós formos analisar, hoje é um ciclo de escravidão. Se você trabalhar aqui 12 horas por dia, você vai receber bem, como era na época. Eles foram, quando meu pai voltou com outra cabeça, né? Meus pais se separaram e eu tive assim, muitos problemas psicológicos muito graves assim na escola. Então eu tenho uma família paterna que tem uma ligação com essa coisa de arte, diria assim, mais que é considerada, vamos dizer assim, mais erudita, porque a mãe do meu pai e minha avó, Tayla Kamumi, é artista. Então eu convivi ali vendo desenhos, pinturas, gravuras, até processo de empalhar animais, assim. E da família da minha mãe, uma coisa da andiroba, da copaíba, de fazer farinha, de pescar, dessa sabedoria ancestral, indígena, e eu nasci nesse meio. Quando eles se separaram, o que aconteceu? Esses problemas que eu já havia dito aqui, né, vieram muito forte, e ao ponto de que eu foi assim, um momento muito difícil na minha vida, né? E tive tratamento psicológico, coisa assim muito, muito pesada para mim. E o que aconteceu? Eu tive que
a doutora Aparecida, na época, a psicóloga, disse: olha, mãe, você tem que procurar um espaço para o seu filho, porque ele está com problemas de esquecimento, de revolta, e blá, blá, blá. E foi quando surgiu um projeto na cidade chamado Projeto Caprichoso na Ilude. Era um galpão, um ateliê gigante, onde os artistas do Boi começaram a dar oficinas de arte, voluntariamente, né? Então, ela me colocou lá despretensiosamente, porque seria uma coisa mais ocupacional do que artística. E aí eu vi no desenho essa fuga para tudo o que eu tinha de problema. A escola se dividia em 4 horários, né? Pela parte da manhã de 7h30 às 9h, 9h30 ao meio-dia, pela parte da tarde de 1h30 às 3h, 13h30 às 5h. Às vezes eu cheguei a faltar aula, gazetar aula para estar fazendo arte de manhã e de tarde, né? Porque eu gostava muito daquilo. E aí eu comecei ali na escolinha a ver que a arte como fuga. Hoje eu tenho esse pensamento, na época não. Então, e tinha uma prática muito espontânea, muito aberta, não tinha paredes a sala. Então você estava aqui fazendo modelagem, olhando ali as meninas da dança, os meninos da dança, os meninos do teatro, da música, você estava numa oficina artesanal de tecelagem, de trançado. Então existia ali, o fato de ser um galpão, era uma experiência, um laboratório gigantesco. E eu comecei a me destacar, né? Porque Parintins tem uma coisa assim que vem do João Miguel, de ser essa coisa realista, naturalista, e eu tinha essa pegada desse desenho. Então, os alunos gostavam, o Eric desenha bem, me ensina, e comecei a virar meio que xodozinho dos meus amigos e dos professores. A escola foi crescendo também, né? No sentido de ganhar projeto político-pedagógico, de virar uma instituição, e ela virou a Escola de Arte Irmão Miguel de Pascal, para homenagear esse artista florentino que veio para cá fazer uma missão artística em Parintins, né? E nesse período eu comecei a ver justamente a fase da minha adolescência. Quando eu completei 18 anos, a diretora da escola ficou muito triste, né? Veio me comunicar que eu não podia mais fazer parte do projeto, porque era para atender crianças, adolescentes até essa faixa etária, 18 anos. E ela disse, mas eu tenho uma esperança, eu vou conversar com o presidente do Boi. Desceu para falar com o presidente do Boi, desceu porque a escola era em cima do escritório. Ela voltou muito feliz, Eric, a gente vai criar uma coisa aqui no Boi, o quê? Estagiário de Boi. Falei, como assim? Não, tem 7 alunos aqui, dentre você, e eu vou colocar 5 deles no galpão. E aí, quem é do ramo do Boi sabe quem são eles. É o Juscelino Ribeiro, que hoje faz alegoria, é o Kennedy Prata, que hoje faz alegoria, Salgueiro, várias escolas de samba, é o Jeremias Pantoja, o Alex, uma turma que foi pro galpão, e eu fiquei nessa parte da arte e educação na escola. E aí virei uma coisa chamada estagiário depois, super feliz, ganhando R$90 por mês, era muito dinheiro para mim, né? E aí, que alegria, vou ajudar em uma casa, né? E começar a desenvolver meus trabalhos. Minha maior alegria era continuar. E aí, um belo dia, sempre paralelo à escola, sempre fui brincante, marujeiro, brinquei nas artes cênicas, lenda, ritual, figura típica no Boi, de macaquinho, de indígena, de caboclo, de uma série de coisas, né? E quando foi em 2003, eu fui chamado no curral por um dos membros do Conselho de Arte, que é o grupo que faz o Boi, o Ciro Cabral, e disse bem assim, a gente está precisando de um desenhista para fazer as figurações, né? As figurações das alegorias, que equivale como se fosse os contra-regras de filmes, de novela, assim, aquelas roupas que estão lá atrás, que não são as figuras principais. Comecei a fazer essas peças. Foi muito rico esse momento. E aí começaram a aparecer situações dentro do processo de construção desse festival de 2003. E aí, olha, fulano não veio, faltou fulano, tá atrasado, Eric, tu vai ter que fazer uma marujada. Fiz. Poxa, ai, legal. Olha, tá atrasado, Eric, tu vai ter que fazer um item. Porque dentro do imaginário do Boi Bumbá existem hierarquias. As pessoas hierarquizam na cabeça delas, porque isso não existe, essas figuras, as figuras de dentro do Boi. Né? Vou fazer um item. E aí comecei a, de fato, virar um desenhista do Boi Caprichoso, né? Paralelo à escolinha. Aí fiquei desenhando no Conselho de Artes
2003, 2004, e 2004 passei no vestibular. E aí abandona tudo, vai para Manaus. Começa essa fase, né, de viver uma outra Amazônia, que não é a Amazônia do Baixo Amazonas, né, da casinha de palha, de madeira, do cheiro de peixe à noite, do sereno, do bater do tambor, de ir pro curral, cantar com a avó, com o tio. É outra coisa, né? É a Amazônia da Zona Franca, do ônibus, é a Amazônia do aperreio, é a Amazônia do capitalismo operando na floresta. E aí, no primeiro momento, fui para morar com uma parte da minha família, não deu certo, e apareceu um anjo na minha vida, que foi a dona Dodô, uma amiga da minha mãe, que surgiu assim depois de muitos anos. Minha mãe ligou, não está dando certo aqui, né? E eu queria te pedir para dormir na tua casa, que a gente vai voltar para Parintins. E nessa coisa de dormir na casa de uma amiga da mamãe, a amiga da mamãe disse assim: ué, você é minha amiga, né? A gente não se vê há anos, mas eu não vou deixar você desamparada. O teu filho vai morar comigo. Eu acabei morando o primeiro ano, fiquei os 4 anos, e aí comecei a ver o boi de uma outra forma. Volto pro boi, diria assim, vou chegando, é outro grupo, o Movimento Marujada, em Manaus, e conheci um amigo, né, o Wallace, conheci a mãe dele, a tia Feize, os irmãos, comecei a me aproximar desse boi como um parentinense que era do boi, que chega em Manaus e começa a ver um outro boi, que não é o boi de Parintins, né? Dentro de outro mecanismo de pensamento, dentro de um outro olhar que eu não estava acostumado a ver, né? De parintinenses assim, que saíram de Parintins para buscar, diria assim, melhores prosperidades em Manaus, e que curtiam o boi, mas nesse boi virou comércio, festa, evento, e eu ia para lá como público. Então, assim, foi muito importante também olhar o que é o boi para o Manauara, o que é o boi na capital, né? Como é que é. Eu confesso que muitas das vezes eu me assustei, né? Falava, gente, isso aqui não é boi, não. Tinha horas que eu cheguei em casa e falei assim, mamãe, isso não é boi, não. Aquilo era uma putaria, né? No carnaval, em alguns momentos, eu, assim, muito tradicional, me sentia às vezes ofendido. Em outros momentos, vi que os mais apaixonados estavam, na verdade, em Manaus. Esses parintinenses que saíram também estavam em Manaus. Então foi assim, muito importante, né, esse laboratório social, essa coisa de poder conhecer esse olhar, esse outro olhar. E eu estava terminando a graduação no momento em que surgiu a coisa de vai ter um curso de artes em Parintins. E essa coisa de curso de artes em Parintins eu falei assim, bom, eu vou fazer para experimentar, né? Eu preciso conhecer como é que é um concurso público, quais são as fases do concurso público, vou fazer, né? E aí que durante essas provas do concurso público, conheci você, conheci outros candidatos, outras candidatas, né, que participaram no curso, e assim tive esse privilégio de ser um dos decanos do curso, junto com você, a professora Iva, né, de chegarmos ali, de fundarmos um curso que para mim é uma outra história muito grande, né, dessa experiência de fazer e construir, com tudo isso que eu falei de bagagem para trás, né, outras bagagens que não são as mesmas de outros arte-educadores do Brasil, fundar um curso que corresponda a essa realidade dentro da floresta, dentro de um município diferente, como são os municípios do norte do Brasil. Deixei de falar muita coisa aqui, Cláudia, por conta do tempo e do espaço que nós estamos, né? Mas assim, não foi fácil, né? Mas assim, o que eu gostaria mesmo de ver assim, como que surge você dentro desse espaço, né? Porque isso de você aparecer como sendo uma representação do parintinense que deu certo dentro das artes é a busca de muitos dos nossos alunos, né? Muitas vezes eu vejo os alunos muito desesperançosos, até mesmo por parte do momento em que a gente vive, né? Não vai ter mais concursos, as coisas, essa coisa da terceirização dos funcionários, do momento ruim para a arte, né? Para a visão da arte como um todo, mas ver você e conhecer a sua história
faz com que a gente também tenha muita esperança de que a arte pode ser um caminho para todos nós. E eu acho que, na verdade, a arte pode ser um caminho para todo mundo, né? Para alguns, um caminho profissional, para outros, um caminho de existência mesmo, né? Não só uma formação profissional, mas você aparece muito dentro dessa formação profissional, tanto na formação acadêmica, quanto na formação artística e cultural, por estar dentro de uma representação do teu povo, né? De dentro do seu espaço, de dentro de uma cultura, né? E é isso que eu gosto muito da sua história, né? Eu gosto de passar para as pessoas a sua história e gosto da forma como ela representa o sonho de muitos dos nossos alunos, né? Na verdade, assim, eu sempre dou, às vezes, uma de professor pregador, aquele chato que usa 10 minutos da aula para falar sobre o jornal, sobre tudo que está acontecendo, né? Nesse momento de pandemia, infelizmente, estou longe, nem todos, a grande maioria não tem internet para nos ouvir. Né? Mas, assim, hoje é difícil, né? Quase que impossível você acreditar nessa luz das artes, pelo momento político que nós estamos vivendo. Mas, assim, quando era criança também não era diferente, né? Na minha adolescência, você contar o que você vai fazer. Quero fazer medicina, engenharia, o que você vai fazer? Artes. Tu vai viver de quê, né? Então, assim, você recebe peia de todo lado, né? A minha mãe, assim, ela demorou um pouco para... No momento que ela me abraçou e disse, eu tô contigo, eu vou lutar junto contigo, né? Eu vou fazer um empréstimo para quando você conseguir um estágio, tu me ajudar a pagar. Assim, foi fundamental, mas antes disso ela estranhou muito, né? Meu filho, eu fiz magistério, tu vai ser professor, meu filho? É isso que tu quer pra vida, ser professor? Eu fiz magistério porque não tinha nada para fazer em Parintins, e assim, mas a minha vontade sempre foi assim muito grande, eu quero fazer, sim, artes visuais. Essa coisa do magistério mexia muito com a minha cabeça, e durante a graduação que a minha cabeça foi mudando, no sentido de que eu não queria mais ser só artista, eu queria ser um artista professor. Eu entendi assim, e entendo até hoje, que para mim o professor ele não é apenas um mero personagem no mercado de trabalho. Para mim ele é um professor mais, e aí vai uma visão romântica mesmo, heróica da coisa, sabe? Eu acho que um professor muda vidas, e para mim mudar vidas está além de um emprego. Né? Existem outras coisas assim que fazem desse professor um empoderador de sonhos, fazem um mago, um mágico, o pajé que planta aquela semente na cabeça das pessoas que vai virar vida, que vai transformar a vida de várias pessoas. Né? Isso para mim é importante, isso para mim é gigantesco. E eu acredito que esse momento vai passar, mas acredito também que ele só vai passar no momento em que muitos de nós que estamos calados, parados, no nosso conforto psicológico, né, na nossa zona de conforto, sair e começar a querer transformar. Isso eu acho muito importante. E acredito também que a internet, do jeito que nós estamos fazendo agora, nesse momento de pandemia, ela tem ela é uma ferramenta muito importante, mas é necessário também se olhar do lugar que nós estamos. E aqui eu falo do meu lugar de Amazônia, né? É importante que as pessoas também compreendam que existe uma ponte, e essa ponte ela é didática. E que nós vivemos um Brasil de espaços e tempos diferentes. Então, eu falo assim para todo arte educador, você que está aí mais privilegiado geograficamente, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, dividam com a gente também essas experiências, mesmo que pareçam bobas. Existe o Brasil muito maior, que eu estou falando de Amazônia, porque eu já morei no Nordeste, e eu sei que o Nordeste ele tem uma internet de boa qualidade, então você consegue dialogar um pouco mais com essas situações, mas assim, de conhecimento, é muito... Olha, a professora Yolanda está perguntando aqui, será? É bem melhor que a nossa, professora. Gente, eu estou vendo algumas coisas, eu não estou conseguindo responder, porque eu estou respondendo a Cláudia. Mas, assim, às vezes, aqui a internet do Amazonas ela é muito, muito complicada mesmo de ver.
também não só pela internet, mas também pelo clima, né? Existe uma época eu sou realista, então não tem essa coisa de inverno, verão. Para mim tudo é verão. Verão chuvoso, úmido, grudento, e um verão mais, mais quente, né? Mas assim, é muito... É complicado. Então essas vivências, a internet, um filme, o DVD, que para várias partes do Brasil já não é usado, isso meu bomba aqui na sala de aula, porque é a maneira que eu consigo mediar e trazer um passeio de tudo aquilo que a gente lê, discute, aprecia nas nossas leituras dentro de sala de aula, para tentar diminuir essa ponte. Né? E também usar coisas daqui, né? Eu uso muito essas nossas referências amazônicas também como uma possibilidade de arte e de arte contemporânea, assim. Inclusive sou muito criticado por isso, né? Dentro da coisa do boi. Mas eu acho que é importante a gente acabar com esse romance e olhar a vida da maneira real e, ao mesmo tempo, de uma maneira transformadora. Então, aqui pergunta do MPF Gomes, né? Qual a cultura que não cruza com a história do boi bumbá? Tem alguma cultura que você sinta que não aparece dentro do boi? Das que eu imagino, né? Existem várias, né? Eu não posso afirmar nada aqui, porque a gente tem que considerar uma série de fatores, né? Esse boi bumbá, ele já chega aqui boi, né? Então, se ele já chega aqui boi, existem outras influências de vários lugares, né? Até ele chegar em Parintins, ninguém sabe como ele chegou, né? Os bois contam histórias vindas do Nordeste, mas também vários autores também contam essa história vinda a pé, né? Andando pelo Pará, até chegar aqui nessa região. Então, com certeza está arraigada de signos que a gente não consegue, às vezes, decifrar. Mas muitas pelo fato também de Parintins ser um porto, né? Então, se você passava de Belém no período áureo da borracha, ou até hoje, né? Que é uma prova maior do que essa pandemia, né? A gente não consegue controlar dentro da Amazônia, porque para se controlar você teria que fechar os rios. E fechar os rios também faltaria comida, faltaria material de limpeza, uma série de coisas, né? Então existe uma rota importante, e nessa rota importante Parintins está nesse meio, independente de boi, né? A gente tem aí várias culturas indígenas, né? E outras culturas também que estão reunidas na cidade de Parintins, né? Japoneses, judeus, árabes, portugueses, que tiveram suas ruas, seus espaços, suas praças aqui, e que acabaram se misturando de uma maneira que ficou perdida, e cabe a nós, historiadores, pesquisadores, a tentar decifrar essa grande malha de crochê feita por retalhos que a gente não consegue entender, né? O sol perdeu as cores, e a gente tem que desmanchar para ir vendo lá dentro qual é a cor de cada retalhinho. E tentar ver o que de cada coisa de fato veio, né? Agora, acho que o Brasil é muito disso, né? O boi já é, assim, o grande nó misturado, mas o Brasil é disso, né? Quando nós formos olhar, assim, um detalhinho, né? O azulejo português, que ele é português, mas que o desenho dele é arabesque, né? Porque também é Portugal, e você vai para a cultura indígena, e não é cultura indígena, é culturas indígenas e diversas etnias. Você vai para a cultura afro, banto, nagô, urubá, é muita coisa para a gente decifrar, muita coisa mesmo. Então, assim, o boi, se nós formos enveredar por esse caminho ancestral, a gente tem muitos festivais para a gente discutir e popularizar essa discussão, que eu acho que a grande importância do boi é essa, né? Nós, na universidade, às vezes, a maneira sistêmica da universidade, ela fica presa aos nossos acadêmicos. E nem todas as vezes a gente consegue chegar a todos os acadêmicos. E o boi, ele consegue, assim, vem cá, pega o teu assunto da universidade, me dá aqui que eu vou jogar na cara do povo. Tá aqui, povo. E aí, claro, as pessoas se assustam, as pessoas ficam... mas eu acho que ele tem uma força muito grande, né? O boi, o carnaval, isso que a gente chama de cultura popular, né? Tem uma força muito grande de popularização de vários saberes, né? Aí, assim, só pra gente fechar,
Enquanto professor, enquanto artista, para aquela pessoa que quer enveredar aí pela profissionalização, né, da arte, qual o conselho que você daria hoje? Olha, abra seu coração e sua mente. Nós vivemos em um país diverso, plural, e isso faz com que nós não tenhamos uma receitinha de bolo para chegar no sucesso no campo das artes, né? Você tem que ter sensibilidade e percepção para entender os caminhos dentro desse teu Brasil que tu vive, né? No meu é Parintins, na Amazônia, na floresta, no sistema político dentro da América Latina, e aí eu consigo me ver nisso. Mas eu sei que o aluno de São Paulo, do Sul, do Sudeste, são realidades diferentes. Então reconheça, perceba, entenda essa realidade, principalmente queira. Se você não quiser, se você acha que é esse o caminho, dá cara a tapa e corre atrás. Se você acha que não é esse caminho, você quer dinheiro, não vai por esse caminho. Agora, se você quer ser feliz e, por consequência, o dinheiro aparecer, ótimo. Este aqui é um caminho para ir para isso. Né? Nós sabemos que os nossos livros são caríssimos, os nossos materiais são caríssimos, mas existem outros meios para se chegar. Então, lute, mas lute com prazer, com vontade. Porque você vai entender, nem tudo é maravilhoso, né? Eu odiava a geometria descritiva, desenho geométrico, fazia parte da matriz curricular, por exemplo. Algumas, nem tudo é fantástico, assim. Mas, assim, a maioria delas, quando dá prazer, quando é delicioso, quando você abre um livro de história da arte, que é a minha paixão, e você consegue, assim, se deliciar, tal como uma leitura de um romance, é porque você está no caminho certo. Então siga esse caminho, lute por ele, resista, porque não é nada fácil, né? Não é nada fácil para o povo da medicina, da geografia, da história das artes também não, né? E se coloque como um guardião, se coloque como alguém que quer, de fato, mudar a vida das pessoas. E essa mudança não está numa mudança lá do programa de TV que você vai quebrar uma casa, construir outra, arrumar um emprego. Não. Está na mudança de plantar sementes divinas, sementes de esperança, sementes que vão fazer aquele pensamentozinho que você deixou lá na aula, fazer aquela pessoa mudar a conversa com a mãe que tem aqueles problemas de convivência, com o irmão, olhar a vida, se entender, se reconhecer, largar tudo, de repente começar do zero, mas são sementezinhas que vão fazer você se transformar e ser uma nova pessoa. Então acredito que o caminho é esse, no meu modo no meu ponto de vista, e acredito que seja por aí. Tá bom, então, Eric, muito obrigada mesmo. Saudade demais de você, da nossa equipe, de trabalhar com as nossas atividades aí, né? E a gente se vê numa próxima, né? Obrigada por ter participado aqui conosco e até mais. Esse período vai passar, vai dar tudo certo, tá bom? Beijinho. Tchau. Beijão, tudo vai passar, tudo vai ficar melhor, se Deus quiser. Amém.